E aí, eu queria saber de vocês. É isso mesmo? Vocês trabalham mesmo só com divindade? A divindade é ser, espírito é Deus? Como é que é isso para vocês? E esses graus de canalização, irradiação, incorporação, como que é para vocês? Bom, eu começo dessa vez. Eu tenho coisas a acrescentar, já que a gente vai, né, engatamos nesse gancho, né, com influência das matrizes afros, né. Eu tenho uma trajetória dentro da Quimbanda também, né. Não tenho propriedade nem iniciações e nem um caminho muito longo para poder falar pela Quimbanda, mas eu tenho algumas experiências já, né. E existe sim essa diferença, né, apesar de um trabalho que começou com divindades, né? Eu falo, a divindade ela traz uma energia muito interessante para a nossa vida, uma visão, uma consciência, né? Uma entidade, um espírito, ele vai entender a língua que você fala, ele vai entender os problemas que você tem. Logo, quando você precisa de um trabalho, precisa trabalhar porque alguma coisa está dando errado, ninguém melhor do que eles vão entender o que a gente passa aqui. Né, uma entidade, um ancestral, né, e isso é algo que as matrizes afros ensinam muito bem pra gente. Né, uma entidade, ela não tá perto de você só porque ela foi com a sua cara, né, porque você hoje traz parte dela com você. Né, então foi algo que eu aprendi e muitas coisas se ligam, né, e é isso que eu acho bonito, não é sincretismo, né, são ligações que contam a mesma história sobre várias óticas, né. A primeira entidade que eu trouxe, que eu incorporei, por conta de uma afinidade, de um trabalho, né? Claro, não dá para se presumir que era a Medeia de Eurípides, né? Mas um espírito numa mesma energia, numa mesma vibração, que respondia por esse nome, de Medeia, né? E toda aquela história, e todo aquele sentimento, e toda a potência que ela traz, né? Das feiticeiras do mundo grego. Consequentemente, né, o que eu posso contar até então é que dentro da Quimbanda, né, minha ancestral é Rosa Caveira, cuja história é muito parecida com a de Medeia, cujos sofrimentos e as dores que ela passou são muito parecidos com a de Medeia. E aí eu parei, eu olhei, eu falei que interessante, porque são dois lugares que vieram de duas pessoas, de dois grupos, né, de influências que nunca conversamos sobre. Na minha história isso se enquadra, isso se encaixa, a história é a mesma, a história se repete. E eu já tinha tido um vislumbre, né, de uma fala, né, por uma outra pessoa virando e falando: tu tens sangue do sol, o teu sangue vem de Hélios. E eu olhei e falei: gente, é muito massageador de ego, né? Falar que, né, que nesse meu corpinho, né, corre o sangue de Medeia, corre o sangue de Circe, corre o sangue de Pacify. Eu falei: é muita massageação de ego. E aí me vem, num outro canto, onde eu menos espero, uma Rosa Caveira falando: não, você tem sim essa história, menino, presta atenção. Não foi massageador, não. Inclusive, você vai aprender que massagear é a última coisa que essa informação te dá. E eu falei: realmente é verdade, a gente tende a ter essas ligações. Né? Então, esses espíritos, quando eles vêm, foi muito interessante, foi muito legal, porque me trouxe essa visão, mas uma outra experiência também externa foi de uma vizinha, né, minha vizinha de frente, que é da Umbanda. E um dia ela bateu na minha porta e falou: eu preciso falar com você. Ela falou: não me ache louca. Eu falei: já tô achando. Ela falou: mas eu preciso falar com alguém de bruxaria. Eu falei: ok, entra aí, vamos tomar uma cerveja, vamos tomar um café, alguma coisinha, e você me conta. Aí ela: então, o lance é que estava eu num retiro, numa gira, desceu uma determinada pombagira. Uma pombagira que se nomeou como pombagira das 7 cobras. Uma pombagira que falou de bruxaria. Uma pombagira que meteu medo em todo mundo que estava ali naquela gira. E a mesma entidade virou e falou: procura alguém de bruxaria, procura alguém que entende de bruxaria. Mas quando você for falar com essa pessoa, não me apresenta como pombagira das 7 cobras, me apresenta como Lâmia.
Eu falei, você tá me zoando que você veio bater na porta da minha casa para me falar isso. Isso é super interessante, porque é parte também dos meus estudos, né? Tendo contato com esses vários caminhos, é pensar e virar e falar, ok, todo mundo que se aproxima, independente de onde, traz uma ligação com a nossa história, independente de onde a gente firme a nossa casa. Mas as histórias se costuram muito bem. Em qualquer lugar que a gente vá, a nossa história reverbera, ela é refletida e ela é externalizada naqueles que se aproximam da gente. Né? Então, sejam eles os deuses, né, as divindades, sejam eles as entidades. Né? Porque, dada essa minha corte, né, Circe é alguém que eu falo muito. Inclusive, foi por conta de Circe que eu tive a minha experiência com possessão. Né? Foi por conta dela. Então, são pequenos detalhes que se ligam, né, e se linkam. Eu falo, as energias, né? Vou intervir. Até hoje, quando eu falo com o Guedê Parma e eu digo, I was talking to Rafael Kirky, Rafael Circe, porque ficou para ele. E eu vou dizer também da Juliana, que na época a gente chamava de Julie, desculpa, Juliana, mas no workshop com ele, eles dois fizeram a possessão completa. Eles dois fizeram o experimento da possessão completa. E Rafael trouxe Circe, já te devolvo a palavra, e Juliana trouxe Ellen dos Caminhos. Gente, eu achei que ela ia disparar correndo. Tava todo mundo meio segurando a Juliana, porque parecia que estava arrastando as patinhas e daqui a pouco ia dar um tiro na floresta, que não era floresta, não era nem na Panteão, era na Casa Mucá, que a gente fez esse workshop. E a Juliana, a Ellen começou a cantar quando ela veio. E o Guedê Parma falou, eu já vi Ellen vir em outras pessoas, ela sempre canta, e é a mesma música. E essa é outra coisa linda. Mas Rafael foi marcantíssimo. Circe foi assim, né? Um divisor de águas, como todas essas experiências. E independente se era uma possessão completa ou parcial, né? Hoje em dia eu falo... quando a gente entra nesse trabalho, né, o autoconhecimento, né, e a autoapropriação de quem a gente é e do que a gente sente, é mais fácil distinguir quando é você e quando é uma entidade. Porque você já conhece a luz, a sombra, os buracos e as caixas de Pandora que a gente carrega. Então não é tão subjetivo mais, uma vez que a gente... E diga-se de passagem, um trabalho desse de possessão é você, primeiramente, encarar todos esses seus lados. Para aí sim você começar a trabalhar com o outro. Né? Eu falo, a gente quebra primeiro por dentro para recompor, fazer um vitralzinho ali, pique Tiffany's, e depois a gente começa a ceder isso para o outro como uma dádiva ou como um presente. Né? Mas eu acho que é esses os processos, né, que a possessão, a incorporação, o aspectamento, a canalização te trazem. Né? Outra coisa que nem canalização, por exemplo, no meu caso se manifesta muito na forma de poesia. Né, eu escrevo muito poema, eu gosto dessa coisa poética. 99% das vezes, o primeiro rascunho eu não faço ideia do que eu estou escrevendo. Depois vem todo o floreio, né, literário. Ver se está rimando, ver se está bonito, se está sonoro, mas o rascunho inicial é o dia seguinte que eu olho e falo, mas de onde saiu isso? Era inconsciente? Não era. Porém, não era meu. Era externo. Né? Então, é um pouquinho assim que funciona meu trabalhozinho aqui hoje. É tão gostoso esse bate-papo para a gente, espero que para vocês também, que eu gostaria que a gente estivesse pessoalmente tomando um vinho juntos. E olha, tá muito prazeroso. Você ganhou mais um fã, viu, Rafa? De verdade. Oh, meu Deus! Imagina, eu que sou fã de vocês, eu. É recíproco, porque, é muito gostoso mesmo. Eu lembro você falando, a Ju falando anteriormente, também eu já lembrei, você vai lembrar disso. Muitos anos atrás, uma entidade que trabalhava comigo, que já se despediu até, mas uma vez essa entidade, ela falou pra gente assim, e por eu ser consciente, eu lembro do que ela falou, né? Mas a gente vai, como você trouxe, a gente vai aprendendo também a diferenciar o que é nosso e o que não é. Vou falar com as minhas palavras, tá? Porque eu não consigo repetir as palavras dela, mas se a gente achava que era por acaso as entidades que trabalhavam com a gente.
Ele falou assim, vocês acham que a entidade, ele até usou uma brincadeira, né? Que as entidades estão andando pelo plano espiritual e tropeçam e caem em vocês? Não é por acaso. Todas as entidades que trabalham com cada médium têm uma relação ancestral. Pode ser uma ancestralidade sanguínea ou pode ser uma ancestralidade, o que é mais comum, uma ancestralidade espiritual. Mas sempre há uma relação ancestral. Então, trazendo e fala de todos vocês, e isso é parte do prazer de estar escutando vocês. Pagãos falando do quanto que se abrir para a incorporação é uma forma de culto aos ancestrais também. Não é ao acaso, não é um acidente, não é uma uicumba, não é um culto aos ancestrais que sempre esteve presente. E é muito emocionante para mim, eu sei que é para a Lua também, ver o quanto que isso está presente. Né? E a fala de vocês, com certeza, nossa, vai ajudar muita gente a entender isso, finalmente, né? A entender que eles podem ser os estranhos no meio dos Exato. estranhos, né? E assim, como a Ju trouxe, não importa o que falam, não importa o que criticam. Vamos trabalhar. Os cães ladram e a caravana passa. O que importa é o nosso trabalho e a gente ter certeza do que a gente está fazendo. Eu só tenho a agradecer vocês. Obrigado mesmo. Eu tenho muita experiência de comunicação com diferentes espíritos. E quando eu falo espírito, eu estou falando de todo um ecossistema espiritual, e aí eu estou falando de entidades humanas e não humanas, né? Então, eu tenho pouca comunicação com entidades humanas, com humanos desencarnados, muito pouco mesmo. Trabalho muito com ancestrais, com altar de ancestrais, mas aí é num trabalho de comunicação. Trabalho com encantados féricos, bastante, num trabalho de visão e comunicação. Mas não trabalho com incorporação com essas entidades. Eu realmente trabalho na minha forma. Eu sou super cheia de... Bom, quem me conhece de perto, eu sou bem territorial, então, tipo, meu corpinho vai só para, tipo, quem é realmente muito chegado, né? Já emprestei a mão para escrever, outros, né, já fiz isso, empresta a mão, opa, ok, desocupa a mão, empresta a mão escreve. Mas, realmente, o trabalho mais intenso é com divindades. E aí tem uma divisão que fica muito clara e que eu ensino dessa forma quando eu dou aula também. Existe você sentir uma presença. Um Deus está na sala. Entrou um Deus aqui, tem uma coisa acontecendo, pode estar em alguém, e aí você sabe que alguma coisa se modificou de tal forma que aquilo ali não é mais aquela pessoa, tem uma coisa enorme que acabou de chegar. Então você sente um Deus entrou na sala. E é uma presença, ou você está no seu altar fazendo sua devoção e alguma coisa te toca, amplia, né? É completamente perceptível a diferença. Existe o que vocês estão chamando de canalização ou irradiação, então estou dividindo em estratos, assim, né? Que é quando, além dessa presença, eu falo ou escrevo o que eu estou sendo ditada. Eu faço isso bastante, me ditam coisas, então eu tenho que ter caderno e papel, e às vezes tem uns espíritos aleatórios que fazem negócio, ok, estou sentindo um negócio, ok, aí pega o papel e caneta, e é tipo um download, não tem rasura, não tem nada, a porcaria do texto, eu olho, o que é isso? Porque, às vezes tem umas coisas muito loucas, mas entidades, as divindades com quem eu trabalho, em determinados momentos, especialmente Sekhmet, que eu considero minha mãe, faz isso comigo em determinados momentos, eu caneteio e eu sei que ela tem uma assinatura muito clara, que eu sei que é ela. E aí, para confirmar que é ela que me passou a mensagem. Então, isso eu chamaria de radiação ou canalização. E aí, o próximo passo disso eu chamaria de aspectamento, que é uma incorporação consciente, que é uns 50% da pessoa, né? Então, você permanece, você fica na retaguarda, a sua mão move, você fala coisas, mas seu corpo se move, não é mais você.
tem outras coisas movendo, né? Algo diferente está usando o teu corpo, mas você está olhando tudo o que acontece, e se precisar, eu consigo parar o processo. E existe, no meu entender, essa possessão, eu gosto de chamar daí de possessão mesmo, porque toma por completo a pessoa e ela volta e não tem memória de nada que aconteceu. E tem uma analogia gloriosa, que é usada em alguns círculos, e eu uso quando eu ensino, que é uma analogia ligada à direção do carro, né? Então, o primeiro estágio seria: eu estou dirigindo e entra um Deus no meu carro. Tem um Deus entrou no carro, um Deus. Estou aqui dirigindo e tem essa sensação maravilhosa dessa coisa quentinha e gloriosa e incrível que está presente no meu carro. O segundo estágio, o Deus está no banco do passageiro e está te dando as coordenadas do GPS. Agora vai para cá, agora vai para cá, agora faz assim, agora diz isso, agora escreve assim, agora fala assado, né? Ele está buzinando no teu ouvido. Então, seria esse da irradiação ou da canalização. Num terceiro estágio, o Deus está no banco da direção e você está no passageiro. Então, o aspectamento seria isso: Deus está no controle, Deusa está no controle, e você tem acesso ao freio de mão e a me mudar um pouquinho a direção assim de quem está do lado. É isso que você tem acesso. Você pode parar. Olhe lá, né? E olhe lá ainda, né? Mas tipo, você ainda tem acesso a algum controle ali, né? E aí, claro, uma possessão de 70%, eu nunca fiz uma completa, mas já fiz 70%, e desmonta a gente fisicamente de um jeito, por isso que eu evito, porque eu fico muito desmontada, é muita energia, né? Seria o Deus na direção e você no banco de trás, então, tipo, não consigo pegar nem a direção, nem o freio de mão. E uma possessão completa é o Deus na direção e você amarrado no porta-malas. Bom, nossa, eu achei incrível essa analogia também, eu acho que faz todo sentido. Assim, a minha percepção, né, desses estágios é bem parecida com a descrição que vocês também deram. Eu nunca tive uma possessão 100%, nunca apaguei assim de vez. Eu sempre, né, estive em algum nível ou outro, né, mas eu ainda não tive essa experiência. Tenho vontade, confesso que tenho vontade de ter para saber como é apagar tudo e né, voltar sem saber o que está acontecendo, né. Mas eu já tive níveis diferentes de incorporações, no caso. Tanto que, assim, a primeira vez que a Morrigan veio foi bem forte, então eu não cheguei a pagar, mas eu acho que foi uma das mais fortes que eu já tive, que eu realmente não tive controle algum do meu corpo, do que estava acontecendo, voltei zureta de tudo, né, então eu consegui ter essa diferenciação. Uma coisa interessante que eu notei, que nem como eu falei anteriormente, que eu tinha essas questões com os espíritos da Umbanda e os espíritos dentro do druidismo, eu senti essa diferença de níveis de consciência, né? No druidismo parece que eu vou mais longe, assim, eu sumo, né? Um pouco mais, e parece que os espíritos e as divindades, né, tem eu não sei, pode também ser algo meu, né? Às vezes inconsciente. Pode ser que eu confie mais, não sei, talvez, ainda estou descobrindo ainda, mas eu percebo que parece que elas têm caminho mais aberto para ir e eu fico um pouco menos consciente, né? Diferente dos espíritos dentro da Umbanda, eu sentia muito assim, eu era tão consciente que tinha vezes que eu achava que eu falava, será que tem mesmo alguma coisa aqui? Será que eu estou fingindo? Não estou? Acho que essa é uma dúvida muito comum da gente ver isso, principalmente na Umbanda, eu não sei nos outros caminhos, mas a Umbanda é uma problemática muito constante, né? Todo médium, em algum momento, já se questionou, será que sou eu? Será que é a entidade? Porque é tão sutil e às vezes a entidade chega e você nem percebe, ela já está ali fazendo um monte de coisa e você está ali ainda se questionando, será que sou eu? Será que não é? Ela já deu passo em 10 pessoas, você nem viu, você está ali se questionando, será que sou eu? Será que não é? Você nem vê acontecer, né? Então eu sinto essa diferença, né, eu costumo chamar tudo de incorporação,
né, esses níveis, tirando a irradiação, né, que eu costumo dizer, para mim, funciona assim, é como se a irradiação, eu estou aqui parada, e a entidade, a divindade, parasse atrás de mim e fizesse assim, mas não encostasse, só ficasse bem pertinho, assim. E a incorporação, eu sinto como se eu fosse abraçada. É como se eles realmente viessem, me abraçassem e me conduzissem. E eu sinto diferença também em relação aos espíritos das árvores e às divindades. Nas divindades, eu tenho essa sensação de abraço, que eles vêm, me abraçam e me conduzem, e as árvores é como se elas vestissem, é como se elas fossem um capuz, uma roupa que me vestissem, assim, é muito doido, assim, falando, não sei se dá para ter a mesma sensação do que vivenciando, né? Mas é mais ou menos isso. Eu já tive experiência também em questão de irradiação, de tipo, vim coisas, né, de também essa coisa dos downloads da vida, né, você tá lá de boa, do nada, vem, anota isso, faz isso, e vem as coisas do nada. Eu tenho algo, faz tempo que eu não faço, mas assim, eu gosto muito de escrever contos, e eu percebi que tinha alguns espíritos, não digo se aproveitando disso, né, porque na época eu não sabia que era, mas meio que se intrometendo ali para contar a história deles, né. Teve uma vez que eu queria escrever e eu não sabia, não fazia ideia do que eu queria escrever, aí eu sentei em frente ao computador e falei assim, tá, pode vir a história, alguém manda a história. Do nada, eu falei assim, nem sabia de nada. Aí começou a vir uma história, eu comecei a escrever. Quando eu terminei, parecia realmente o relato de uma entidade. Quem leu falou, isso aqui é a história de uma entidade. Eu falei, eu acho que não era, mas agora tá me parecendo, entendeu? Então eu comecei a perceber que eu tenho isso. Faz tempo que eu não sento para fazer isso, mas é uma prática até que eu quero retomar. E só que eu não percebia que quando eu escrevi esses contos, tem uns específicos, tem uns que não, né? Que eu mesmo estou fazendo, mas tem uns que é muito específico, que vem um negócio assim, pá! E aí eu só escrevo. Quando eu termino, que eu vou ler, eu falei, nossa, que interessante essa história, né? Fui muito criativa aqui, né? Nem eu sabia que eu, né, estava com essa história na cabeça. E aí eu entendi que isso é um processo, né, de irradiação, no caso, né, que seria esse download que a P mencionou. Né? Então, eu achei interessante trazer aqui, porque às vezes, né, pode ter outras pessoas que fazem esse tipo de coisas e não percebe, né, ou tem mesmo esse tipo de prática dentro de si, mas eu achei muito interessante, que é uma forma dos espíritos contarem as histórias deles, né. E deixa eu ver, já teve situações dentro da minha casa, quando eu morava com os meus pais. Teve uma vez que era época de quaresma, né? Nem todo mundo acredita muito nessa questão de quaresma, mas como eu estava, né, já começando na Umbanda, e a Umbanda tem um pouco dessa, né, dessa crença popular da quaresma, então eu estava tendo isso para mim, né? Eu abracei isso na minha prática. Então era uma época de quaresma e começou umas brigaiadas dentro de casa, meu pai e minha mãe, do nada, assim, umas brigas que ninguém estava entendendo, porque não tinha motivo, né? Só que eu comecei a sentir, eu falei, tem coisa aqui. Tipo, eu não vejo, assim, a olho nu, mas eu sinto. Ou então, às vezes, eu entro num estado alterado e vejo na cabeça. Não sei se deu para entender. Eu vejo com a minha tela mental. Eu vejo o que está acontecendo. E aí começou a acontecer isso. Eu falei, nossa, tem muita coisa aqui acontecendo. Aí eu fui para o meu quarto, acendi um incenso, fiquei lá. Falei, ai, gente, alguém aí do astral, se estiver me ouvindo, dá uma ajuda aqui, porque o negócio aqui tá feio, né? Não sei o que está acontecendo. Quando eu vi, baixou alguém em mim. E eu tava assim, bem no comecinho, até hoje eu não sei direito quem foi, eu suspeito que seja Salgueiro, mas eu não sei direito quem foi. Baixou lá no meu quarto, aí saiu andando brava pelo corredor, chegou na sala onde meus pais estavam brigando, e aí os dois pararam tudo que estava fazendo, ela começou a falar um monte de coisa, eu não lembro o que ela falou, mas falou um monte de coisa que os dois pararam, na hora, começaram a chorar, pararam, não brigaram mais, pediram desculpas um para o outro, a entidade foi embora, me largou jogada no chão.
E aí eu voltei, tipo, onde estou? O que está acontecendo, né? Fiquei meio perdida, assim, porque, tipo, eu não apaguei 100%, mas foi quase, assim, porque eu realmente não lembro muita coisa do que aconteceu, assim, eu lembro dela ter vindo, ela ter ido lá pro quarto, falado algumas coisas e ido embora. Aí os dois ficaram assim, olha, e meu pai e minha mãe, na época, ainda eram evangélicos, estavam em período de largar a igreja evangélica e voltar para o catolicismo, né? E aí eles começaram a chorar e agradecer. Eu falei, eu sei que isso, né, não faz parte do que a gente acredita e tudo, mas eu agradeço, né, seja quem for, e realmente a gente não percebeu que eram coisas externas que estavam fazendo a gente brigar. Aí nessa sai meu irmão do banheiro, com os olhos estralados, assim, abertos, assim, duro. Eu falei, o que está acontecendo? Aí ele virou para mim assim e falou, me ajuda. Aí eu falei, não é meu irmão, né? E aí ele ficou duro, aí meu pai começou, em nome de Jesus, sai. Eu falei, para, não adianta ficar gritando, assim, não vai resolver, é um espírito daqui, a gente tem que conduzir ele. Aí ele, não, em nome de Jesus. Eu falei, para, pai, calma, relaxa. Aí eu fui lá na cozinha, que eu tenho um ramo de alecrim, comecei a passar e conversar, né? Falei, olha, seja quem for, né? Eu peço que deixe o corpo do meu irmão, ele não está preparado para esse tipo de coisa, ele não, deve ser médium, mas não é o momento dele. Se você precisa de luz, então receba luz, procure ajuda, mas aqui não é o momento, né? E aí o espírito saiu. E aí o meu irmão contou que na hora que eu passei em frente, a entidade, passou em frente ali o banheiro onde ele estava, foi na hora que o negócio pegou nele, né? Ou seja, o espírito que veio ali saiu fazendo a limpa, né? Porque saiu tirando as enharcas tudo ali, né? Então foi uma experiência interessante que eu tive assim dentro de casa, não foi exatamente num contexto religioso, mas que precisou ali acontecer. Eu suspeito que seja a Salgueiro, porque ela tem essa questão de lidar com espíritos perdidos, né? De dar uma suavizada assim no ambiente, de lidar com a morte. Então, eu acredito que tenha sido ela na época, porque a energia foi muito parecida, só que ela não veio cantando como geralmente ela veio e tudo mais, né? Mas pode também ter sido outro, né? Outra entidade, enfim. Então, acho que basicamente é isso. Não sei se eu consegui responder. Super sensacional, maravilhosa, o maravilhoso relato, porque vocês trouxeram para a gente muitas nuances que tem o trabalho com espíritos nesse nível, né? No nível que a gente vai chamar assim, de forma ampla, de incorporação / possessão. Existem muitas nuances, realmente. Para a gente encerrar a nossa conversa, eu queria que vocês brevemente trouxessem assim, para aqueles que estão nos ouvindo e que ficaram até agora ouvindo a gente, para aqueles que acompanharam todas as nossas trocas aqui, eu sei que não é possível, mesmo semente ancestral, conclave, Carceile, não tem como abarcar todo mundo que trabalha dessa forma, né? Mas que conselhos vocês poderiam dar para essas pessoas que, de repente, sentem esse chamado, né? Sentem isso, se sentem os estranhos no meio dos estranhos. Que conselho vocês poderiam dar para essas pessoas que sentem um chamado forte para trabalhar com os espíritos nesse contexto? Porque existem muitas formas de trabalhar com os espíritos. A bruxaria, o druidismo, a bruxaria nas suas mais variadas vertentes trabalha com os mortos, né? Com os idos. Mas nesse contexto de incorporação, desse trabalho mais nesse sentido de comunhão, que conselho vocês poderiam dar para essas pessoas?